Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa 100 discos para conhecer a Guardela, de Daniel Lopes e Rafael Salimena. Muito bem, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho, aqui sempre na presença de... O judeu ateu, como sempre, Estranho. Que maravilha falar de quadrinho nacional. Exato, todo mês aqui nós temos esse programa do Ao Quadrado. O Quadrinho ao Quadrado, ele fala dos quadrinhos de forma sem spoiler, para caso você não tenha lido. Então tem uma primeira parte para caso você queira conhecer essa obra, sobre o que ela trata, nossas opiniões gerais. E depois temos uma segunda parte com spoilers, que a gente fala de coisas importantes da história. O caso deste mês aqui, que é o 100 discos para conhecer a Guardela, é um dos casos que tem o que falar com spoiler, eu acho. Ah, é? Sério? Bom, vamos ver. Eu acho que sim, tem coisa interessante pra pensar aí. Mas antes da gente ir pro quadrinho, Judeu, o Projeto ao Quadrado, ele tem um apoia-se para termos os nossos mecenas aqui sustentando o programa de quadrinhos nacional e os outros programas também. Pois é, no Quadrinho ao Quadrado eu sempre falo que esse dinheiro é cíclico, vem pra gente e ele volta pro quadrinho nacional, porque é quase só com isso que a gente gasta o fundo ao quadrado. E você apoiando a gente com R$10 ou mais, você tem o seu nome lido aqui no programa, como as seguintes pessoas: Panino Manino, Letícia da Cunha, Felipe Waxman, Lucas Nunes Pio e Vitor Honorato da Silva. Muito obrigado. Muito obrigado. Judeu, vamos lá começar aqui com esse quadrinho, que ele é recém-lançado. Então, nossa, uma raridade nossa aqui. Raridade, a gente tá pela, talvez uma das primeiras vezes, on time, para poder dizer, e eu quero que você me diga, sobre o que é 100 discos para conhecer a Guardela. Incrivelmente, 100 discos para conhecer a Guardela tem um título bem autoexplicativo. É de fato, você abre esse tijolão, eu não sei escrever, um negócio gigante do tamanho de um LP. O LP é um pouquinho maior, talvez. É de exato LP tamanho de um LP. É exato, o tamanho de um LP. É do tamanho de um LP, e ele tem esses 100 discos, 100 LPs fictícios dessa cidade fictícia, contando dos anos 60 aos 70, meio que a história de como a cidade, a Guardela, os seus artistas e a música vai evoluindo. São 100 discos cronológicos, passando as décadas, e tudo fictício, tudo fictício. Exato, faz parte dessa cidade inexistente, com uma cena musical muito diversa e específica. Muito rica, né? Tipo, eu não sei se uma cidade do tamanho de Aguardela teria tanto... Bom, provavelmente sim, eu não sei. Você não sabe o tamanho de Aguardela? Não sei. Pode ser São Paulo? Né? Não, porque mencionam São Paulo uma hora e falam, é do tamanho de 100 Aguardelas. Então, tem que ver. Mas é a parte suspensão de descrença, até porque tem coisas aqui que a gente tem que suspender a descrença, porque há esse quadrinho, ele... Bom, vou começar antes disso. Eu quero começar... Normalmente eu já pergunto pra você o que você acha, mas eu quero fazer uma colocação logo de abertura, porque eu tava pensando sobre o 100 discos para conhecer a Guardela, e a primeira coisa que eu pensei, um adjetivo que eu pensei que descreve muito bem, é que ele é um gibizão. Por quê? E aí tem várias categorias. Gibizão, primeiro tamanho. Okay, é um gibizão, realmente, muito grande. Vai ser o pior livro que eu vou ter pra guardar numa prateleira. Vai dar trabalho, vai dar bastante trabalho. Não tem um pior que esse, provavelmente. Eu acho que eu tenho alguns aqui com formatos ruins também. Eu acho que também ele é bastante denso de ler, né? No sentido de que ele tem a ideia que são esses encartes de disco, que de um lado é uma arte da capa, e aí no verso ele tem textos descritivos que acompanham aquele LP, né? Então vão ser através desses textos extras complementares que a gente vai começar a traçar histórias do mundo de Aguardela, e vai reconhecer nomes, alguns nomes vão aparecer em mais de um disco, você vai começar a ver uma cronologia ali das coisas acontecendo, os discos são sequenciais ao longo dos anos, né? Até produtoras e, sei lá, gravadoras vão mudando e você vai reconhecendo os nomes, né? Quanto mais ler, você vai mais se familiarizando com
alguns nomes que vão aparecendo durante o gibi. Sim, então ele é bastante, e como ele tem esses textos e tem essas referências, autorreferências, tem esse desafio de você ficar acompanhando tudo, né, de tentar entender. E é bem desafiador mesmo, viu, vou falar. Tem mais um aspecto de ser um gibizão, que eu acho que é um aspecto que é o primeiro que eu quero começar a discutir com você, que é sobre se ele é gibi, porque eu acho que muita gente vai... Eu nem acho uma discussão tão interessante. Não, eu não ligo, não, eu já sei pra onde vai. Mas é curioso como ele vai bem nos limites do que a gente entende como quadrinho, né? Ele se coloca como quase um disco, quase um livro ilustrado, mas ao mesmo tempo eu acho que a narrativa sequencial de quadros tá presente aqui pra representar como um quadrinho. É estranho, toma aí, eu não sei se eu concordaria, não. Não me interessa, mas tipo, se você tá me perguntando, eu não sei se eu chamaria Sem Disco pra guardar ela de um quadrinho ou de um gibi, não, pessoalmente. A categoria de ou livro ilustrado, ou, eu não sei, almanaque, talvez, alguma coisa assim, seria onde eu colocaria ele. O mais próximo que eu chegaria a chamar de gibi é porque eu conheço o Rafael Salimena e eu adoro o trabalho dele, ele faz tira, ele faz gibi, então é por isso que eu talvez pensaria nesse livro como um gibi, mas se me dessem ele nu e cru, eu não ia pensar, não, isso aqui é um gibi pra mim, não. Mas isso é irrelevante pra mim, eu leio o que tá na minha mão aqui, eu não fiquei pensando na categoria dele, não. Sim, mas se for brincar com qualquer das definições de quadrinhos que a gente tem ao longo da história do estudo da mídia, dá pra dizer que alguns checkbox são ticados aqui, né? Então, não passa no teste do MacLeod, por exemplo. Talvez. Mas o MacLeod também já tá superado. Mas ele já era datado, essa altura do campeonato. Eu não sei qual categoria de gibi sem disco, porque é tão não sequencial, na verdade, eu penso estranho. É tão. Cada LP conta uma história, sei lá, passa um contexto único daquele gibi. É claro, tem interações entre cada disco e outro, mas é extremamente não sequencial, até porque algumas histórias não se interlaçam tanto uma com as outras. Então, pra mim, é bem não sequencial, na verdade. Tem muitas narrativas em paralelo rolando, e algumas simplesmente não voltam, não se completam, ou fica de pano de fundo, são só referências, então ele realmente não tem uma sequencialidade muito óbvia, né? Embora a passagem do tempo dite muitas das coisas que estão acontecendo, e dá pra ter uma ideia geral de coisas que aconteceram. Não tudo, porque, né, são 100 discos ao longo de tempo, não tem todos os discos que lançaram naquele mundo fictício, então tem muitas lacunas que a gente tem que preencher, então, sei lá, tem uma artista que em algum momento fala, ela lançou 4 discos entre o primeiro e esse, e a gente só viu o primeiro e esse. Então, tem muitas lacunas a serem preenchidas, até referenciando o conceito de gibi, né? Quadrinho é o que tá no quadro e o que não tá no quadro, e tem muita coisa que não tá no quadro aqui. Tem muita coisa entre as sarjetas desse gibi, se é pra categorizar como tal. Ele definitivamente é uma obra que exige... Ela põe muita fé no leitor, não segura a mão, e ela exige muito do leitor. Eu não tô de sacanagem, não. Eu quero puxar a última definição do gibizão, que é a questão de qualidade. Ele é um gibizão, Judeu? É isso que eu quero que você me diga. Ele é um gibizão? Eu acho que eu não gostei de 100 discos pra conhecer a Guardela. Ok, eu vou começar falando, não é pra mim, ok? Talvez se eu tivesse mais interesse pela história musical nacional, eu teria mais investido. Por quê? O quê? Por que você acha que tem a ver com a história nacional? Você acha que tem muita referência? Não, só tipo, identificando os estilos que estão indo e vindo. Uma hora é punk, outra hora é, sei lá, algo meio MPB, eu não sei o que, e samba, eu não sei, pode ser pra mim isso. Eu não sei, eu tô tentando. Eu não gostei, estranho. Não é que eu não acho. Eu não gostei de 100 disco pra conhecer a Guardela. Ok. E eu fiquei pensando muito sobre o porquê isso. Então tá aqui minha resposta, ok? Ok, eu estou do lado oposto porque eu gostei de 100 discos. Então excelente. A gente vai ter uma conversa. Eu pensei, porque eu não quero só chegar aqui e falar que não é pra mim, ok? Esses são os motivos pelo qual eu não gostei. Eu achei que, a começar pelo tamanho, eu acho que foi de alguma forma ou outra foi um detrimento à concepção de querer fazer ele tão grande assim.
porque houve a necessidade de encher muito o verso das capas desses álbuns, né? A parte escrita. E é tanta informação, é tanta. E, tipo, eu não sei. Eu tava querendo muito que surgisse a narrativa vindo de 100 discos, e eu não peguei ela até o final, estranho. E eu tentei ler tanto, e eu ia e eu voltava. E, tipo, eu não sei. Eu tinha que estar lendo o nome das faixas, por exemplo. Responde, estranho. Você que gostou. Eu tinha que estar lendo o nome de todas as faixas. Eu acho que para responder essa pergunta, tem uma referência que eu acho que é bem... Que me lembrou bastante aqui a leitura de Aguardela. Eu gosto muito de um jogo chamado Transistor. Eu não sei se a gente chegou a fazer podcast no passado. Fez? Não lembro. Eu pensei em videogames também. Eu quero complementar a sua ideia. Pode falar. Que são jogos que tem uma história, você joga o jogo e tem uma história, só que é uma característica que a Supergiant, que é quem fez esse jogo, fez em todos os jogos dela, e eu sei que vários outros jogos tem, o pessoal fala muito de Dark Souls, que são o quê? Jogos em que há uma história extra nos detalhes das descrições de coisas desse mundo. Então, no caso de Transistor, por exemplo, você ia pegando uns poderes lá que representavam pessoas daquele mundo e você ia desbloqueando a história das pessoas desse mundo. Servia pra alguma coisa no jogo? Não. No jogo em si não significava nada. Mas ela dava contexto de forma geral. Então, tipo, se você lesse todas as histórias, você conseguia traçar, essa aqui conhece tal pessoa, essa aqui estava em tal lugar, essa aqui está envolvida com tal incidente. O relacionamento com esse aqui, algo que você não queria descobrir só acompanhando a história principal, sim. Eu sei que tem uma galera de Dark Souls que é vidrada nisso, né, de ler cada textinho de cada item e relacionar qualquer o grande mistério do mundo ali por trás, sendo que não é o ponto principal, mas tá ali. Os audiologs é um trope muito comum em videogame, de mundo aberto. Quase todo tem, você vê, encontra pequenos textinhos em lugares escondidos ou pequenos áudios. Eu agora eu tô jogando Horizon Forbidden West. Ele é cheio dos audiologs e pequenos textos que contam essas histórias paralelas. Não é? Eu também fiz essa associação. O 100 discos pra conhecer a Guardela, ele é basicamente isso em forma de gibi, porque ele é só essa parte, né? Tipo, ele não tem um arco principal grande que a gente tá acompanhando e que no fundo tem esses detalhes. Esses detalhes é o gibi, é isso, né? Essa é o tchan dele. Aí minha primeira pergunta pra você é das pessoas que lê essas coisas, ouve os audiologs, tenta traçar paralelos, ver detalhes? Sim e não. Dependendo. Então, essa é a conclusão que eu tirei pra mim. Que em Horizon, por exemplo, você vai andando pelo mundo e, tipo, se é um áudio, por exemplo, eu sempre escuto. Agora, se é um texto, eu abro e eu dou uma olhada no tamanho do texto. Aí se é multitexto, não tô afim de ler isso. Uhum. E eu senti pra mim que 100 discos pra conhecer a Guardela é só os multitextos. São 100 páginas de multitexto pra mim. Eu li. Nem todos têm multitextos, né? Nem todos têm multitexto. Mas é como se eu tivesse sempre. E pra mim, lendo, pra mim, é como se eu sempre estivesse pegando o último log, tipo, de uma sequência. Tipo, pra mim, todo álbum que eu lia parecia que eu tava perdendo muita coisa, sabe? E alguns. Tipo, eu tinha alguns momentos aqui e ali de. Não, beleza, eu tô sacando. Então, sei lá, por exemplo, só alguns exemplos pontuais aqui. O álbum. Quem é André Xisto, por exemplo, sabe? Ok, eu tô pegando aqui. Tem um outro momento que surge... Momento muito rico pra mim, quando surge aquela banda de punk ali, que é sem gravadora. Esse momento muito bom, eu tava sacando. Mas aí tem vários momentos que eu não tô entendendo nada, que eu tento voltar... E eu não tô entendendo mais. E tem tanto nome estranho. É pra eu estar sabendo todos esses nomes. É muito nome. É muito. Eu não sei. Era pra eu estar entendendo que tem uma referência de que, tipo, o saxofonista do 5º volume é o cantor do 18º? É ou não é? Eu não sei. Aí volto para sua pergunta. Era pra você estar lendo o nome dos títulos? Aí eu acho que deve ter coisa. E eu acho que esse é o tipo de gibi que faz sentido. Faria sentido alguém, tipo, destrinchar isso numa wikia da vida, começar a fazer paralelos e páginas das pessoas pra aí você vai lá nessa página e ver resumido o que cada pessoa fez, que é mais simples. E eu acho que dá pra
provavelmente, tô supondo pelo que eu procurei e vi das coisas aqui, né, que eu cacei dentro do próprio gibi, tem algumas coisas que tem relacionadas e que eu sinto que há uma história ali, que foi intencional. Obviamente tudo aqui foi intencional. Então eu chuto que os títulos também. Tem um ou outro título que eu olhei e falei, eu acho que eu consigo fazer aqui um paralelo com as coisas que eu conheci da história até aqui. Mas a maioria não. Então, tipo, eu não mergulhei de cabeça nos títulos, por exemplo. No nome das faixas, por exemplo. Não, o nome das faixas. Eu não lembro qual, mas tem, por exemplo, um álbum específico em que o texto leva tipo, ele é uma continuação pro nome das faixas, né? Tipo, ele faz quase... Aí essa parte eu fiquei, ok, beleza. Mas aí, depois que eu li, na verdade, esse álbum, eu pensei, porra, será que eu perdi um monte de referência anterior? Eu não tava perdeu, lendo direito. Isso é certeza. E mesmo quem leu provavelmente perdeu um monte de referência. Aí a questão é o quanto as coisas que você não perdeu, o que você achou, e o quanto você tá ok de não ter entendido tudo. Porque eu acho que esse é o desafio de Aguardela, né? Ele tá propondo uma minuciosa construção de mundo ali. Então tem isso que você falou, o saxofonista tá aqui e tá ali. Tem os irmãos que tocam metais e que eles aparecem em vários álbuns, em vários momentos. E tem o baixista que é o Pachecão e em algum momento passa a ser Pachecona, então você pensa que vai a filha do Pacheco que começou a tocar, ou ele passou por um processo de transição, não sabemos. E aí você começa a pensar, ok, tem coisas ali que foram plantadas não por acaso, né? Foi traçado minuciosamente pelos autores aqui. Nem tudo eu vou pegar, e eu não peguei um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eu li 2 vezes. Eu li uma vez que era pra gente gravar, e como adiou uma semana, eu falei, eu vou pegar aqui e vou tentar tirar algumas coisas. Peguei um papel e fui anotando um monte de coisa aqui pra tentar fazer um entendimento apanhado desse mundo aqui, uma teia dessas pessoas. E te extrair mais coisas nessa segunda leitura. Mas tem muita linha que não levou a lugar nenhum. Tem uma das artistas, que é a Vera Circe, que lá no finalzinho do gibi, ela tem um álbum que os títulos são meio que ela falando os grandes mistérios de Aguardela. Porque nesse mundo tem coisas acontecendo. Sim. E é meio que ela te propondo, essas coisas aqui rolaram. Você sacou que tem? E aí, tipo, algumas eu falei, não, ok, eu saquei. O desaparecimento X. Ok, eu sei o que ela tá falando. Sim. O produtor que sumiu. Ok, eu sei de quem ela tá falando. Essa parte é dita quase explicitamente, é um dos poucos... Não sei quem não envelhece, tá aí, beleza, tô entendendo. Aí tem, sei lá, casais discretos. Não peguei nenhum casal, não entendi. Também não. Tem um casal que eu tenho uma teoria e só. Não peguei nenhum casal. O Della Prez e as bruxas. Não sei o que ela quer dizer. Não peguei essa história também. Então ficou meio, tipo, vai ter muita lacuna. Essa é uma leitura que você termina cheia de lacuna. E aí a questão é, a coisa que não é lacuna, você gosta ou não? E aí eu acho que você não gostou, é isso. Eu acho que não gostei das não lacunas. Do pouco que eu peguei, e eu peguei muito pouco, estranho, vou ser honesto. E eu tentei, viu? Eu vou falar, eu fui com mais boa vontade pra 100 discos pra conhecer agora do que o comum, porque eu gosto muito do trabalho do Rafael Salimena, então eu fui com uma boa vontade. Mas pode ter sido só meu clima, eu não sei, mas eu acho que o quadril pediu demais de mim. Eu acho que é isso, porque eu mesmo tava montando. Eu acho que o intuito é esse. Você meio que você mesmo montar a história. Sabe? Com certeza. Obviamente é porque isso. Porque as lacunas são preenchidas pela sua criatividade, no final das contas. Exato. E ele pede bastante. Talvez eu não seja uma pessoa criativa, eu não sei. Mas ele é um quebra-cabeça no final das contas. E eu acho que eu não tava afim de montar esse quebra-cabeça. Eu só queria ler uma história. É só isso. Eu só quero ler uma história. Me conta uma história. Eu não quero eu montar a história. Eu não escrevo gibi. É você que escreve. Me escreve aí um gibi. Então, é um conflito de proposta, então. O gibi propôs uma coisa que você não estava tão afim de comprar. Eu comprei, eu tentei comprar e mergulhei de cabeça, porque, honestamente, em contraponto a você, eu tive isso também de não entender um monte de coisa e achar, mas o que ele tá me pedindo aqui? Mas eu encarei isso mais como o que der pra entender eu vou entender e foda-se, sabe? E vou seguindo. E as coisas que eu ia entendendo, os paralelos que ficavam mais claros, as dinastias que eram mais óbvias, o cara que a filha canta e depois o filho começa a cantar,
rapar, e aí ele vira rapper, e aí tem uma história dele ali. Ok, entendi essa dinastia, gostei dessa jornada. A Dorinha tem a jornada dela ali com a gravadora, depois troca de gravadora, depois você lança solo. Gostei, entendi a jornada dela também ali. A tal da Casa Xisto, que é a primeira gravadora que aparece ali. Entendi a jornada disso aqui. Entendi a jornada dos Beatles desse mundo. Tem um Beatles, esse eu peguei também. Então, esses que eu fui pegando, foi me agradando, porque ok, saquei o que tava rolando aqui disso, 100%? Não, mas saquei a ideia geral. E achei interessante, achei bacana. Achei que tem essas minúcias e essas lacunas fazem com que a gente tente preenchê-las com algo que... alguma explicação, que nem tem uma dupla, em algum momento que a dupla, o nome da dupla tem um nome de grupo, e em algum momento só uma das pessoas assina, a outra não. Sim. E aí, morreu, separou, o que aconteceu? Não deixa claro. Mais de uma vez isso acontece. Tipo, Várias tem um grupo, vezes. Tem um grupo em que as pessoas entram e vão. E aí você fica, o que será que aconteceu? E aí, às vezes, logo em seguida, às vezes, é um álbum que é a outra pessoa, ela tá aqui, eles se separaram, fizeram trabalhos, e aí eles juntam de novo, às vezes não. Que nem desse do punk que eu gostei, o outro, eu não peguei se o outro cara faz alguma coisa de novo, é só a Soninha Trovão, não é? Eu não tô... É só ela que continua, o outro cara eu nunca mais vi de novo direito. O Podrinho, né? O Podrinho não volta direito. Ele faz parte de um outro rolê, que é um dos mistérios, porque tem alguns mistérios ali também nesse mundo, tem um quê fantasioso que a gente tem que tentar entender desse mundo também em paralelo. Realismo mágico, eles chamam, né? Exato. Mas então, estranho, algumas dessas narrativas eu peguei, mas aí ok, ele tem o pequeno efeito de um puzzle mesmo, de um quebra-cabeça, aquele sentimento de, não, eu sou muito inteligente, né? Tipo, ele dá isso em você. Ele dá isso. Quando você pega, eu saquei o que vocês estão fazendo. Sou muito observador. Exato. Notei esse nome aqui. Então, no efeito do quebra-cabeça, o que é de César a César, eu acho que ele faz muito bem. Mas aí, tipo, o apelo emocional dessas histórias, eu acho que eu não senti tão bem. Tipo, a história da Dorinha, eu não senti nada sacando isso, além de, ok, eu peguei, entendeu? Não tipo, eu não sei, esses personagens, a gente pega vislumbres tão pequenos. Sim. E além é difícil se conectar muito diretamente com os personagens. São muitos, né? É muito personagem além disso. É muito personagem, são vislumbres pequenos e são todos, pra mim, pelo menos, ok? Você gostou, eu entendo. Mas pra mim, tipo, é tudo contado ainda por cima. Não é nem que são vislumbres contados numa perspectiva neutra, são vislumbres contados por em trás. Textos enviesados. E todos são mega enviesados. Então você não tem a mínima noção. Você tem alguma noção do que tá acontecendo, mas é tão... são textos enviesados e pomposos, são todos textos muito... são quase todos poéticos, sabe? Todo mundo escrevendo atrás da capa de um LP, tentando contar uma pequena história sobre o LP e ainda por cima entregar pequenos vislumbres do mundo. E aí acaba... a parte emocional de todas as histórias eu não sinto muito, não. E talvez não era pra eu sentir, talvez era só pra eu pegar o quebra-cabeça e tá aí, tá entregue. Mas eu acabei não curtindo tanto. Esse é um desafio que o quadrinho é difícil ele conseguir fazer realmente, que é essa identificação com personagens, por exemplo, de você se interessar pelas pessoas ali, né, em específico, você consegue talvez se interessar com a mesma distância que você se interessa por artistas, de forma para pessoas que não criam relações parasociais, né? Tem uma galera que realmente se identifica com o artista e quer saber o que o artista tá fazendo e pensando especificamente, e tem pessoas que são só interessadas nas carreiras musicais dessas pessoas e os acontecimentos que são relevantes para essa jornada musical. E meio que sei lá, eu não sei qual é que é a do Depeche Mode, por exemplo. Mas eu tenho opiniões sobre Depeche Mode, porque eu gosto muito de Depeche Mode. Eu tenho opiniões sobre as pessoas ali pelos álbuns. Tipo, ok, eles são muito tarados e deprimidos, é isso. Eu tenho minha opinião direta sobre Depeche Mode. Eu consigo ter algumas opiniões assim sobre alguns dos artistas aqui. Mas é isso, não dá pra chegar muito mais perto deles, né? Não dá pra humanizar tão diretamente. Dá pra ter algumas ideias. A Dorinha tem um pouquinho mais de informação, por exemplo, é o primeiro álbum e meio que é a catalisadora de tudo que acontece. A gente vê um pouco da jornada dela, mas eu não sei se, por exemplo, tem uma
conexão direta minha com ela, sabe? O que eu sinto sobre Dorinha? Eu não tenho nada específico que eu sinto sobre Dorinha. No final, eu não sinto nada sobre os personagens. Se bem que, se eu tenho um elogio nesse aspecto, é que os melhores personagens, porque são os que no final das contas são os mais recorrentes e o que você acaba sentindo mais por eles são as gravadoras, né? Então, nesse, tipo, sempre, acho que pra metade pra frente, sempre que era Casa X, eu tava muito interessado pra ver se há mais uma opinião de velharia, de tipo, a música de hoje em dia é isso aqui, só a gente aqui tá produzindo arte, todo mundo aí só tá fazendo porcaria. Eu tava empolgado sempre que era Casa X, e o outro que era... Acho que era Caco, não era? Tinha Caco, que era o selo independente ali. Eu gostava do Caco também, Sim, tem alguns, e aí somem, mudam, tem alguns que seguem um legado, tem outros, o Caco some e depois volta, aí tem uma explicação do porquê. Tem vários desses detalhezinhos, e eu acho que é isso. Essa é a graça. Se você vê essas coisas, esses detalhes e resolve esses pequenos quebra-cabeças, se isso te traz algum prazer da leitura. E eu disse que eu gostei, mas eu consigo ver o Sem Discos para Conhecer a Guardela como bem divisivo. Como aconteceu aqui nesse podcast. Como aconteceu aqui. Um álbum muito divisivo, porque ele é difícil. Ele não é fácil. Ele não é para qualquer um. E não é para qualquer estado de espírito também. Você tem que estar com um certo estado de espírito de querer entrar de cabeça nisso, sabe? Você tem que querer achar informações extras, querer entender essas pessoas de alguma forma dessa cena e tudo. Então é difícil, não é para qualquer um mesmo. E eu acho que tipo, a proposta dele talvez seja ser assim. Você acha que ele foi feito para ser para todo mundo? Ou você acha que foi para ser desafiador mesmo? Eu comecei aqui falando que não é para mim, mais como uma escapatória do que qualquer outra coisa, mas acho que é uma análise correta a se fazer, porque eu acho que se eu lesse Sem Discos para Conhecer a Guardela na mesa, com tipo um caderno do lado, e fazendo anotações. Que foi o que eu fiz da segunda vez, inclusive. Fazendo as conexões, fazendo um fluxograma, sabe? Fazendo um trabalho escolar, basicamente. Se eu fosse encarando de fato como o quebra-cabeças que ele é desde o começo, eu não sei se ia gostar mais, porque, de novo, sou eu mesmo, né, que tô lendo ainda. Uhum. Mas eu ia entender ele mais como um quebra-cabeça e eu ia, apreciar nele nesse sentido. Mas mesmo, pra mim, mesmo se eu entendesse ele por completo no final dessa tarefa, eu acho que eu ainda saí com o mesmo sentimento de que não teve pra mim o que eu tô procurando numa história, entendeu? Que esse arco emocional, esse grande aprendizado, essa narrativa coesa. Não é isso que Sem Disco pra Conhecer a Guardela tá oferecendo. Ele não tá fornecendo um arco narrativo clássico, uma história tão direta. E não é nem aquela coisa, é meio Tarantino, é meio... Não é. Não é. É outra coisa. É outra... É uma outra visão de história, de narrativa. É ousado. É ousado. O pior adjetivo que eu dou pra algo nesse podcast é medíocre. Já falei isso várias vezes, que a pior coisa pra mim não é nem ser ruim, é ser medíocre. Sem Disco pra Coisa Agora nem é ruim, ok? Só pra constar. Mas não é pra mim e com certeza não é medíocre. Não é. Não é um quadrinho que você tem vários que você vai ler e é igual. Ele é muito único no que ele se propõe. Tanto que a gente teve que ir pros jogos pra achar paralelos de é mais ou menos isso aqui. Porque eu não consigo pensar que outro quadrinho é mais ou menos isso aqui. Eu não consigo pensar que história de quadrinho é meio que essa ideia. Não consigo pensar. Mas é interessante que nós dois pensamos em videogame estranho, porque no eu várias vezes tô chamando ele aqui de quebra-cabeça e eu acho que é assim que eu categorizaria ele mesmo, sabe? Ele é um quebra-cabeça pra mim antes de ser um gibi ou um livro ilustrado ou qualquer outra coisa. Ele tá pedindo pra você... Que nem aqueles da Coquetel que tinha, eram vários... Lembra daquele que era, várias colunas que iam se cruzando? Sim. E era, tal pessoa fez tal coisa. Exatamente. É isso que ele é. Só que ele não tem a planilha. Aí não tem a planilha. Não tem a planilha. Aí você tem que fazer do zero, que é a parte difícil, que é justamente por isso que ele é tão desafiador e tão difícil. E eu não tô afim de fazer um coquetel agora, então pode ser que... talvez se eu lesse mais 5 vezes com mais atenção, eu ia,
a linha narrativa que eles construíram aqui foi muito bem feita mesmo. Eu finalmente me conectei. Mas eu não tô a fim de ler mais 5 vezes, não. Esse é o tipo de quadrinho que ele se beneficiaria muito de muitas pessoas lendo ele e juntas fazendo uma base de conhecimento sobre ele, sabe? Tipo uma Wiki da vida. Ele se beneficiaria. E o triste é que não tem, porque não é quadrinho tem. nacional, é muito difícil isso acontecer. Então, Esse é um trope aqui do quadrinho ao quadrado. Várias vezes eu termino um quadrinho pensando, eu queria que tivesse um vídeo ensaio de 5 horas sobre 100 discos pra conhecer a Guardela no YouTube, pra eu escutar enquanto eu tô jogando Magic Arena. Esse eu não quero pra disco ensaio. Esse eu quero uma página da Wikipédia completa ali, com links de cada um dos nomes. Fandom, né? Um fandom. Não vai ter. Tipo, daqui a pouco a gente vai conversar com spoilers, que eu quero falar de algumas coisas que eu vi. E, tipo, eu sei que algumas eu vou falar e você não tinha notado. E vai ser só a minha interpretação que vai existir no mundo nesse momento. Porque, tipo, e a sua, quando você soltar as coisas que você também viu. Tipo, quais outras interpretações tem? Não tem, eu queria que tivesse. É uma pena. Não tem, e eu pesquisei. Eu pesquisei no Google pra ver mais resenhas disso. Não tem. Ainda. Saiu agora, pode ter mais em breve. Mas eu acho que nenhuma vai tentar fazer isso de destrinchar, sabe? Não é o tipo de conteúdo que produtor de conteúdo de quadrinho nacional produz. E diga-se de passagem, o Pipoca e Nanquim tá atrapalhando a pesquisa por resenhas, porque eu ponho ali 100 discos pra conhecer a Guardela, e eu ponho lá em vídeos no Google, e aí é só coisa do Pipoca e Nanquim, porque acho que eles botaram na descrição de todos os vídeos. Sim. E aí tá atrapalhando, tá? Porra. Eles têm que divulgar, pô. Tá certo eles, mas atrapalhou um pouco. Só uma coisa antes da gente ir pra parte com spoilers, que a gente comentou muito da narrativa. O que eu não tenho críticas, eu só tenho elogios, é a parte visual aqui do negócio todo. Sim, eu queria... A gente não vai direto pro spoiler, porque tem mais 2 coisas que eu quero falar, e essa era uma delas, então siga aí. Excepcional. Se você não compra necessariamente a história dos personagens, você compra a arte desses discos aqui. É incrível que foi tudo inventado aqui. Tipo, é claro que tem referências aqui que eu não peguei. Com certeza, alguns são só, tipo, inspirações de álbuns da vida real que eu não conheço. Mas eu acho que tem construção o suficiente em cima, e eu tô... Pode ser, isso que você falou, mas eu tô pegando como referência o mais óbvio, que são os Beatles ali. E ainda assim são todos únicos, sabe? Próprios. São, sim, você tem completa razão. Algumas ideias estão incríveis e criativas, é incrível. Eu vou lembrar até a minha morte do álbum da Gema, que é a cara do cara na gema ali. Que ideia maravilhosa. Muito bom mesmo. Alguns só conceituais ali maravilhosos. Vários conceituais que eu não consigo nem entender qual era a ideia, o que tava tentando desenhar ali. Mas são todos muito bons, bem diferentes. Tem muita coisa aqui, né? Tem muita... E só essa viagem de ter feito meio que várias eras de discos e capas de discos já é um estudo interessante também. Esse é até o gancho que eu quero fazer com essa ideia de mercado fonográfico, né? Da forma como foi narrada a história, de representar uma realidade fonográfica desse lugar fictício, mas que reflete um pouco a nossa jornada fonográfica do mundo real, né? Porque hoje em dia não faz mais sentido um álbum sem discos qualquer coisa, porque não tem mais uma hegemonia, não tem mais um mainstream, sabe? Tipo, tem mainstream hoje em dia no mundo da música? Tem, mas pouco. E o mainstream ainda assim são muitos mainstreams, né? Não, e o meu raciocínio é que, tipo, essa ideia de 100 discos só faria sentido se fosse realmente condicionado a algum critério muito específico para reduzir essa lógica, porque senão é do mundo todo, e do mundo todo hoje em dia tá acontecendo muita coisa. E o mercado fonográfico por muito tempo foi isso, tipo, quem são os artistas famosos dos anos 80? A gente consegue listar aqui os grandes nomes e tipo, eles não eram os únicos, tinha um monte de gente que fazia, mas o que sobreviveu foram esses. E aqui meio que representa isso de alguma forma, né, de ter esses nomes que, são tudo, não, são os que a gente que sobreviveu aqui nessa história de Aguardela. Eu acho que representou legal essa jornada. É notável pra mim que para nos anos 2000, de fato, né? Não vai nem pra 2010, né? Eu me pergunto o motivo disso. Talvez é só... são décadas perto demais pra gente conceber elas como um estilo, né? Como algo próprio daquela época.
Então pode ser só isso mesmo, o motivo de ter parado antes, eu não sei. Sim, mas de qualquer forma, tipo, faz sentido, né? Com a produção de disco também, porque essa é a suspeição de descrença, né? A gente tem que acreditar que nessa cidadezinha tinha uma grande produção, um grande mercado funcionava entre si, e vários artistas produziam várias coisas, e tinha rádio, tinha TV, e tinha boate, tinha tudo lá. Só que se for levar isso pra realidade de agora, qual que é a realidade de discos do mundo hoje em dia? Quais são os 100 discos essenciais dos anos 10? Não dá pra listar. É impossível. Nesse sentido, eu tenho uma perspectiva. Acho que é só porque. Qual é o mainstream da década 10? Não existe mainstream mais. Sei lá, eu não sei, década. Eu não sei, a música pop continua existindo, e sei lá, provavelmente daria pra fazer 100 discos pra conhecer o punk da década 10, ou sei lá, o prog rock da década 10. E ainda assim vai ser um recorte regionalizado e um tiquinho colonizado, porque não vai falar 100 discos de punk, não vai falar da cena punk da Malásia, e com certeza teve cena punk na Malásia. Com certeza. E teve alguma coisa muito influente. Então, tipo, pra guardar ela funciona porque fez nesse local fechado, fictício. Nesse período bem contido também. Exato. Okay. Mas beleza, Judeu. Não tenho muitas opiniões do aspecto auditivo eu também não tenho de discos para conhecer a Guardela. Eu tenho pouco conhecimento da indústria e tudo mais. Mas isso. Seria fascinante alguém, sei lá, tentar recriar uns desses discos aí. Sim. Tem uma música, né, que foi relacionada, foi produzida realmente por um artista, que ele é até citado no quadrinho, ele aparece como... Eu não vou dar spoiler, mas enfim, tem um cara do gibi, tem um gibi pro artista que existe, mas é uma só, só isso. Mas é isso, Judeu. Divisivo, né, eu acho que esse é o sentimento. Polêmico, difícil, não é fácil, não é um quadrinho fácil, mas é um quadrinho desafiador. Eu não teria passado de umas 5 páginas se não fosse pra gravar podcast estranho, porque eu realmente não tava muito... É tão... Bom, eu falei tudo que eu queria dizer aqui. Mas como eu falei, eu gostei, é um desafio que me comprou, e eu quero compartilhar com você, Judeu, e com os ouvintes, algumas das coisas que tiveram na parte com spoilers. Então, se você não leu a Guardela, vá atrás. A gente descreveu muito bem qual é a vibe aqui. Se é isso que você gosta, vai em frente. Se não é o que você não gosta... não compra, então. Não compra. Eu vou falar aqui. Essa não é essa vibe, não compra. Essa é a vibe e é muito desafiador e específico, e você tem que saber se você quer comprar ou não. Se for, compre o gibi, né? Se comprar a ideia do gibi, compre o gibi também, vá atrás e leia. E aí venha com a parte com spoilers que vai ter depois da música. Então, vamos lá. Não vão ver, eu voar com você. Não vão ver, não vão ver. Não vou ver, eu voar com você. Essa parte é extremamente incompreensível se você não leu o gibi, né? Não dá pra... nada. Não tem como. Judeu, qual é o arco geral de A Guardela? Você consegue entender, tipo, o grande arco de acontecimento? O que é A Guardela? Você sacou alguma coisa disso? O que é a Guardela? Não. Tipo, eu saquei... Eu entendi... Você sacou que não é no nosso mundo... Tipo, ele existe em paralelo ao nosso mundo. Isso você entendeu? Não, que ele reconhece a existência do nosso mundo em A Guardela como um lugar separado. Não, eu não entendi isso. Não. Eu não entendi isso. E nos últimos ali, ele deixa isso bem claro, que A Guardela é um lugar para o qual você vai. Que a Dorinha chegou em A Guardela vindo do nosso mundo. E aí lá no finalzinho, a galera começa a querer sair de A Guardela, e por isso tem os desaparecimentos, as pessoas saem de A Guardela para vir pro mundo real de volta. E aí passa a ter umas referências ao mundo real. Cita, por exemplo, o Caetano Veloso, cita alguém que vem e vai, que é o próprio Vidraça, ele volta como Hermes, mensageiro, porque ele viaja entre os mundos. Tá. Eu definitivamente não entendi. Eu sou o malandro ali, falando de São Paulo ali, né? Tipo, ele sonha com essa cidade fictícia, que é 100 vezes o tamanho de A Guardela, eu entendi como meio... Nessa época ele tava só imaginando mesmo, talvez. Ou ele tinha ido visitar e trouxe como um sonho pro álbum, mas eventualmente ele viajou
pra nossa realidade de volta. Eu entendi tudo mais meta, entendeu? Como uma metalinguagem, como, não, ó, o cara aqui também criou um negócio fictício de uma cidade fictícia, um LP fictício de uma cidade fictícia, entendi como mais uma metalinguagem do que qualquer outra coisa. Então tá aí. Nos últimos ali, bem nos últimos, é quando ele começa a dar mais detalhes disso de transitar entre mundos ali, né? Que a Dorinha fala que veio pra esse mundo, que do nada ela apareceu em Aguardela com as botas nos pés, como se ela tivesse andado. Eu 100% interpretei tudo isso, tipo, poeticamente só. Eu realmente não... Eu não tinha entendido que era pra eu entender. Não, é que... Foi aqui uma realidade alcançável, a Guardela do nosso mundo. É a minha interpretação, pode ser que eu tenha entendido errado. Não, você tá 100% correto. Quando você me descreve, eu entendo tudo agora de novo. E que a Guardela é esse mundo em que as pessoas... E que faz sentido existir esse mundo fonográfico nessa realidade. A Dorinha meio que criou essa grande cena ali, iniciando. E é uma cidade que nem faz sentido, né? Tipo, as coisas acontecem e é isso aí, né? Mas ela reflete bastante a nossa realidade, ela tem a jornada da cidade bem pequenininha, começa a se expandir, aí lá no meio que eles têm a virada, né, que é esse evento no meio do ano que eles fazem, que meio que é bem no meio do gibi, aqui é tipo meio lado A, lado B, inclusive, gibi. Lá no meio tem o show da virada lá, que tem um apagão, e a partir daí começa a ficar mais louca a história. Depois do apagão, isso eu entendi também. Que basicamente a história que construiu uma usina na cidade, aí a usina fez surgirem as periferias e um pouco mais de miséria naquele mundo, e aí surge como resposta a isso o movimento punk, o rap nas periferias, acaba meio que sendo um mini mundo ali, né, de tipo, começa com as músicas bonitinhas, televisão, nananana, e aí começa a reagir ao mundo mais claramente, né, então, a segunda parte é onde tem as revoltas, né, tem a Soninha Trovoada ali, que tem o Vidraça e vários outros rappers, então acaba ecoando um pouco essa realidade. Nesse sentido, eu entendi essa análise da cidade expandindo, eu peguei também, eu entendi perfeitamente. Tanto que surge até um pouquinho antes do apagão. Eu gosto muito do álbum prévio, fechando ali os anos 70, eu acho que é o do Sindicato dos Construtores de Ruído. Sim. Os caras que estão construindo, né, a alta, a Guardela ali, né, a alta cidade ali, e o trabalho explorado dessa galera sendo usado para construir uma nova parte da cidade, eu achei bem interessante. E aí vindo o apagão e a revolta musical a esse mundo ideal, né, que é apresentado na segunda parte, é interessante. Você comentando agora, eu penso nisso como uma primeira parte apresentando meio que quase nostalgicamente uma cena musical passada mesmo, né, tipo algo quase campestre, né, tipo essa coisa perfeita, e aí a partir de um apagão meio que vão se mostrando as rachaduras tira o véu, né? Tira o véu sim. fantástico é tudo lindo, é tudo novela, tem até um álbum de novela. Tem até um álbum de novela, Sim, então aí começa essa revolta social, a eclosão social que é comum, foi comum nesse tipo de evolução de uma cidade, da precarização e do surgimento das periferias. Aí tem a periferia norte e sul ali, né, as duas Oirás, que é Oirópolis, e a outra Nova Oirá, acho que é uma no norte, uma no sul, aí o Vidraça é do norte, aí Trinaos é do sul, e tem primeiro uma batalha, depois se entendem, e aí é isso, essa parte, você não entendeu que existiam dois mundos, então você também não tinha visto que surgiu esse movimento, acho que eles citam algumas vezes, que é o coletivo Pé no Chão, e aí cita vários nomes nesse coletivo Pé no Chão, que fazem parte, entre eles o tal do Vidraça, que é um dos protagonistas da segunda parte, basicamente, né? Sim. É o rapper ali, que é meio que um grupo que tá tentando dizer, então, a Guardela não é uma realidade e vamos pro mundo real. Então, muitas das pessoas que você não vê é porque elas foram pro mundo real. O cara que você falou,
que é o Podrinho, dá a entender que ele foi pro mundo real, porque ele é desse mesmo coletivo. E aí algumas pessoas ficam indo e vindo pra justamente fazer as pessoas entenderem a realidade, basicamente. Aí tem algum dos álbuns ali que fala, estão chamando a gente de seita, mas a gente só tá tentando espalhar a verdade sobre a realidade de Aguardela. Então, muitos desaparecimentos que surgem é porque essas pessoas só saíram de Aguardela. É isso, elas foram pra realidade do nosso mundo. Eu definitivamente tô gostando mais de escutar você descrevendo do que eu lendo Estranho. Eu fico curioso pela sua análise nesse sentido. Tipo, tem algum ponto sendo feito aí sobre, tipo, escapismo, talvez? A galera tá errada ou certa em ficar em Aguardela? Não faz muito julgamento de valor. Uhum. Tem sua análise, eu não sei. Não, então, eu acho que o quadrinho ele não faz um julgamento de valor. O que eu acho que ele propõe é que são duas realidades que existem, e aí você pode querer um mundo melhor, que em teoria é a Aguardela, só que eu acho que a crítica é essa, que até o mundo perfeito eventualmente deixa de ser perfeito, sabe? Então até nessa realidade em que prospera a música e é riquíssima, uma cena movimentada, um mundo que existe e é vivo e rico, eventualmente o capitalismo vem e caga tudo, que é isso? Veio a usina, veio e cagou tudo, e aí cagado por cagado, você escolhe qual cagado você quer, a realidade ou o escapismo de ter, dá pra ainda viver dessa realidade, nesse micro-universo. Eu quero viver no macro-universo cagado ou no micro-universo cagado? Eu acho que essa é a proposta dessa galera. E aí meio que só você que escolhe. Eu não sei eu não sei qual que é melhor. Se é ficar na Aguardela cagada ou sair da Aguardela cagada. Tem algum ponto sendo feito talvez sobre, tipo, o escapismo por meio da arte mesmo, tipo... Sim. Sim, dessa galera querendo viver só, tipo, da arte sem querer encarar um mundo real. Mas mesmo em Aguardela o mundo real tá ali, sabe? Mesmo quando parecia que não tava, a galera tava construindo a cidade alta ali, né? Tipo, tinha as consequências de viver, estavam presentes mesmo no mundo em que só se consome arte, né? Tipo, uma hora ou outra o mundo real aparece, assim. E já tava desde o começo, né? Que basicamente é isso. É meio que o mundo mágico pra qual a Dorinha foi logo no primeiro álbum, né? Que é ela que chega... Ela chega na cidade, toca na rua, chamam ela pra tocar dentro do bar e iniciar a cena musical famosa. Já de cara surge um produtor. que é o tal do Xisto, e ele é meio que um dos vilõezinhos ali. Deixa bem claro que ele é um vilãozinho ali, né? Ele gradualmente vai se colocando como crédito nas coisas, vai tendo maior controle, e aí quando ele perde a Dorinha, ele estreia, eu não lembro o nome, é a Clarinha. Tipo, logo em seguida, ele tenta fazer uma cópia, e aí ele faz a Vaninha, que é uma pseudo-Madonna ali. E sempre com os comentários, aqui a gente não precisa roubar artista de ninguém, a gente faz mesmo aqui, não precisa de nada disso. Uhum. Cheio das pequenas indiretas, né, toda vez que é o Xisto ali. É um bom vilãozinho. Eu gostava quando ele aparecia de novo. E aí tem quando o Xisto meio que desaparece ali, tem uma jornada ali a gravadora é inundada, e aí tem dois discos que referenciam essa inundação, o que cita a inundação, que é de um dos caras do Desastres Ambulantes lá, o Edson Samaritano. O primeiro álbum dele tem de uma enchente e fala que aconteceu essa enchente. E aí no álbum seguinte do Batida também que é o Beatles, né? Também tem ali a enchente sendo representada, e as duas têm essa figura com um olho preto e um olho branco, que eu chuto ser a representação do Xisto ali, de que ele foi levado pela enchente de alguma forma. Eu não sei o que representa, esse é um dos mistérios que eu não consegui fechar, mas eu achei interessante que tinha essa mesma figura de, sei lá, um personagem caolho, alguma coisa assim, nesses dois álbuns, um do lado do outro e representando o Xisto. Mas tem muitas da rádio, é difícil falar, porque tipo, tem muita coisa que eu acho bacana. Tipo, eu gosto da história do Carolino, que é um pai bosta da Vivi Vitral. Fala, eu fiz o álbum pra minha filha. Aí vem a filha e fala, esse cara não foi muito meu pai, o outro que foi mais meu pai. Aí depois se reconciliam. Tem a Vidraça. Tem alguma das histórias que te chamou a atenção, que você lembra, que você queira comentar? Não, Estranho, eu definitivamente... Ok, você pegou muito mais do que eu. Eu não peguei tudo que você me descreve aí. Não tudo. Eu pego algumas
alguns pequenos destaques aqui e ali, mas a maioria não. Do que eu pego só pela metade mesmo. Então, sei lá, eu gostei de alguns álbuns mais explícitos. Então, os caras ficam cagando em cima do Floriamor, né? Dos dois caras que. Sei. Uns álbuns que foi mais explícitos. O segundo vilão, né? Logo depois que o Xisto some, ele assume. E tem uma narrativa interessante que é tipo, ele começa a ser creditado dentro da Casa Xisto, aí quando tem, tipo, some o selo da Casa Xisto, surge um selo que é dele, né, tipo, do Floriamor. Aí surgem alguns álbuns com o nome dele, aí depois também desaparece. Desaparece não, acho que meio que é... Ele foge. Ele foge, e aí o filho do Xisto, que é um dos Beatles, o John Lennon ali dos Beatles, ele segue sendo creditado como produtor e coisa. E lá no final, o álbum de Todos os Mares, que... Essa eu não entendi também. Ok, eu queria perguntar, porque, obviamente tá referenciando lá no começo o álbum dos caras que eram todos Gilmar, Vilmar, Valdemar. Eu achei engraçado. Uma boa piada, inclusive. Uma boa piada. E aí chega aqui no final, nossa, Todos os Mares, será que, tipo, uma família inteira? Eu não entendi direito, não. E não é nem explicado muito, não, é só... Eu também não entendi muito. Não fala. Eu queria que alguém me explicasse o que aconteceu aí. O 100 Discos pra Conhecer a Guardela, ele, pra mim, é aquelas imagens de iceberg, sabe, da internet. Sim. Então esse daí tá lá embaixo. Eu não cheguei tão fundo nesse iceberg, não. Eu entrei em alguns buracos só. Esse álbum específico pra mim fez pensar um pouquinho sobre o realismo mágico também aí, sobre... Tantos mares, assim. O que acontece que tem tanto Gilmar mesmo? Exato. Não sei dizer. Tem a personagem da Ruth Ruby, que é uma produtora lá pra frente, que ela meio que salva a cena de Aguardela ali, que ela produz vários dos grupos punks, do rap, e depois ela eventualmente faz um álbum próprio e conta a própria história. Essa eu gostei também. É um dos álbuns mais explícitos ali, sim. Uhum. Eu gosto de colocar bastante participação feminina o tempo todo. E até tem uma... primeiro que a Dorinha, né? A principal aí desse mundo inicial, meio que a David Bowie desse mundo. Mas eu gostei explicitamente esse é um detalhe que eu tenho certeza que você não pegou, já que da forma que você leu. E eu peguei por acaso, quando eu reli, eu nem achei onde que eu peguei isso. Mas tem uma pessoa que é acreditada o tempo todo como Jojo, que toca contrabaixo. Sim. E tem só um álbum que fala, é uma mulher. Só um. Todos os outros usam uma linguagem de forma neutra pra não dizer quem é. Eu acho que é no álbum do Vidraça que ela dá uma contrabaixada em alguém que tentou matar o Vidraça, que é aquele quadrinho, uma charge. Sabe esse álbum que é uma charge, que alguém vem esfaquear? Sim. E aí uma pessoa bate com o contrabaixo ali. É ela, é a Jojo. É o único momento que a gente sabe que é uma mulher. E eu achei, um detalhezinho interessante. E com certeza foi colocado. Mas sempre tem essa participação feminina, então tem a Dorinha que a gente já falou, a Oneide Horta lá, que é a Madame Oneide. Madame Oneide. Que é o único casal que eu acho que eu peguei, que é ela com a Gilda Flor, que sempre elas são lá pra frente citadas juntas, então tô supondo que elas casaram em algum momento. Não, eu não tenho a mínima ideia. Não, pois é, muitas coisas acontecem. A cena punk é também liderada por mulheres ali, eu achei bem interessante essa colocação como participação. Ok. Mas é isso, tem muito detalhezinho, é divertido, eu tenho várias coisas, qual foi a jornada dos Beatles quando eles se separaram? Um dos caras juntou aqueles dois caras que causaram desastre e aí fizeram os desastres ambulantes. Eu gostei disso também. E esses caras viajam por Aguardela e é por quem a gente vê mais coisas de Aguardela, a gente vê um mapa de Aguardela por causa deles. Então... A história dos Beatles eu tava tentando acompanhar pra ver se tinha Yoko Ono. Se tinha Yoko Ono e se um deles ia morrer durante. Mas não foi isso que aconteceu, não. Todos eles seguiram creditados o tempo todo. Mas assim, tem muito detalhezinho que eu anotei e não vale a pena citar aqui, porque já citamos muita coisinha. Mas é divertido. Eu fiquei feliz de descobrir algumas dessas coisas, assim. Foi dando estalinhos de alegria. E foi por isso que eu acho que funcionou pra mim, sabe? Porque quando eu comecei a ler, eu tava meio cansado. Eu nunca fui dessas pessoas que leem esses textos aí. Do Transistor, que é um jogo que eu amo, eu nunca li nada. Li zero. Você perguntar quem são aqueles personagens lá que eu citei, não conheço nenhum. Transistor é um jogo que eu não li nada também, não.
Então eu manjo muito pouco, não leio, não acompanho, pulo tudo, texto explicativo. Depois eu procuro na internet uma explicação geral e tá ótimo. Então, lore explicado de não sei o quê. então eu já fui na preguiça. É interessante nesse sentido que você mencionou o jogo Souls, que esses são os jogos que, nesse sentido, são os mais perto de 100 discos pra conhecer a Guardela, porque você joga e você não entende nada. Você não entende nada da história, não mesmo. E aí o negócio que todo mundo faz é, ok, vou jogar o jogo e aí eu vou ver um vídeo no YouTube de alguém me explicando. E aí quando a pessoa começa a linkar os nomes, você... era isso. Era isso. Então, não vou mentir estranho. Eu não gostei muito de ler, mas eu adorei sentar aqui e escutar você explicando algumas coisas aí pra mim. Então talvez se tivesse um grande vídeo de alguém explicando tudo, aí eu ia gostar mais disso. Sem exagero. Talvez se tivesse isso, eu ia gostar muito mais de 100 discos pra conhecer a Guardela, mas como é pra eu montar esse quebra-cabeça, eu não tava muito afim, não. Talvez ele precisasse de, uma galera com hiperfoco além disso. Ou isso, ou que nem nos Coquetel. No Coquetel, quando você ia lá no final, tinha uns spoilers. Aí quem sabe se tivesse... você que é burro e não quis se dar o trabalho, é isso aqui. Eu ia ler e nossa, que da hora. Eu não ia... não, porra, tá me explicando tudo. Não, me explica aí, me explica aí. Eu entendo a ideia. Mas eu penso que talvez isso. Claro, É meio que é isso que eles quiseram. Que, tivessem níveis diferentes de interesse e leitura. E eu acho que talvez o pecado que foi onde te perdeu a Guardela é que já o nível 1 de interesse já é difícil. Já é sabe? difícil. O nível 1 já é difícil, não é fácil. Então, talvez se o nível 1 fosse um pouquinho mais fácil, você conseguisse entrar de cabeça também. Com certeza eu tava pedindo demais pra mim. Mas é isso, eu não quero entrar muito mais em detalhes. Quando alguém lê a Guardela e quiser discutir, a gente senta e discute, que eu tenho um monte de coisa anotada, eu não vou jogar esse papel fora aqui. Então, se a gente quiser conversar com detalhes, a gente um dia conversa, quem leu e tiver interesse, quiser fazer uma wiki aí, eu dou parte das minhas anotações aqui, boa sorte. Mas eu acho que valeria muito a pena ver mais gente falando sobre isso, porque esses detalhes eu acho interessantes, eu queria que eles fossem cavados, e eu queria principalmente que alguém fosse no fundo do iceberg que eu nunca vou chegar. Tipo, a galera que vai pegar o nome das músicas e traçar uma história mais completa. Eu não sei. Eu queria, por exemplo... de nomes, né? Tem uma das coisas que a Vera Circe fala lá no álbum de fofoca dela, que é meio que um dos mistérios, fala que, tal pessoa tentou desesperadamente fazer um irmão. Eu não sei o que é isso, eu queria muito saber o que é isso. Ok. Tipo, quem que tentou fazer um irmão? O que é meio feitiçaria? Tipo, tentou criar ficticiamente? O que aconteceu? Eu não sei, me contem, eu quero saber. Eu definitivamente quero saber qual é o dos mares aí, todos os mares, eu quero saber. Também, eu queria saber mais. É a sina nossa. Fizemos a nossa parte. Eu perderia umas horas numa wiki de 100 discos pra conhecer a Guardela. Eu perderia também. Mas a gente fez a nossa parte aqui. Tentamos iniciar essa conversa. Eu gostei de conversar sobre Estranho. Eu gostei de tentar me entender porque que eu não abracei tanto 100 discos. E eu fiquei muito, muito empolgado com a sua empolgação. Eu fico feliz que você tenha gostado. Isso é uma boa. Tem uma narrativa aqui nesse podcast também, ó. Quem quiser extrair, uma narrativa de você se empolgando um pouco mais, sabendo alguns detalhes. Mas é isso, a gente começou essa conversa, a gente quer mais pessoas conversando sempre, então espero que quem está aqui ouvindo com spoilers e leu, porque eu sei que vai ter gente que ouve com spoiler e não leu nada. Claro. Sempre tem. Mas quem leu e quiser conversar, vamos conversar, quero falar desse quadrinho, porque eu acho que ele é conversável, acima de tudo. Independente de gostar ou não, esse podcast te aprova, você não gostou ou não, e a gente tá aqui há mais de uma hora conversando. O que é raro pro quadrinho nacional. Perfeito. Já falei até demais Estranho. Perfeito, então, Judeu. Vamos encerrar o Quadrinho ao Quadrado sempre anunciando qual é o próximo quadrinho, o que iremos falar no mês que vem. Vai ser intercalado com uma maratona de mangás, que é o foco inicial do Ao Quadrado. Então a gente vai ter vários quadrinhos, mangás enquadrados lá, de vários mangás. Quem quiser ouvir no nosso feed o anúncio anterior, tá lá. Mas daqui a 4 semanas a gente volta com qual quadrinho, Judeu?
Iraúna do Olhar Âmbar, de Gabriel Pierre. Mais um quadrinista voltando aqui pro Quadrinho ao Quadrado, né? Rafael Salimena também já é a segunda vez dele aqui. E Gabriel Pierre, autor de Malagueta, também tá voltando aqui com seu novo quadrinho. Que tem online, se você quiser, Iraúna, mas a gente vai ler e comentar do volume 1 de uma edição fechada de Iraúna que tá disponível pela JBC, né? Tamo aí, Exato, falando de mangá. A JBC lançou a versão encadernada e é o que você falou, tem tudo online. Você pode ler online, é de graça, o Pierre lança nas redes sociais dele e a gente vai ler o que tá no encadernado, né? Pra gente ter um ponto de parada ali, né? Porque tá em publicação, claro. Ele tá lançando ainda. Esse é o ponto de parada, a gente já fez isso com algumas vezes, alguns quadrinhos de publicação. E é sempre bom voltar pra quadrinhos em lançamento, né? Porque aí a gente tem uma história... disponível de graça também. Também. Sem discos não é barato, tem isso também. Tem isso também. Mas beleza, então mês que vem, Iraúna do Olhar Âmbar, volume 1. E nos vemos aqui mês que vem. Até mês que vem, Judeu. Até mês que vem.